Olá, pessoal. Nesse terceiro trimestre, a gente vai ter mais uma aula de português e de matemática durante a semana, tá? Então, são 2 vídeos de matemática e 2 vídeos de português, tá bom? Esse é o primeiro de matemática, então, por isso que eu escrevi lá, aula 1 de matemática. Nessa aula, vamos fazer das páginas 130 até a 135, ok? E vamos entrar na unidade 4, grandezas e medidas, tá? Vamos lá. Uma pessoa encontra-se... Aí é um desafio, né? Para ver quem está prestando atenção, quem lê prestando atenção. Vamos ver na hora do zoom quem que conseguiu chegar nesse número. Uma pessoa encontra-se exatamente na metade de uma escada. Daí ela resolve subir 5 degraus. Depois desce 7. E ainda voltar a subir 4. Logo após sobe ainda 9. Sobe ainda 9 e chega ao último degrau da escada. Quantos degraus essa escada tem? Interessante, né? É legal para mexer um pouco com a cuca. Efetuando medidas. Medir é comparar, né? Quando uma criança nasce, normalmente o médico tem de tomar 2 medidas, o peso e a altura. Essas medidas são comparadas com as de tabelas que mostram as faixas de peso e de altura ideais para o desenvolvimento da criança em cada faixa etária. Caso as medidas do recém-nascido estejam fora da faixa considerada ideais, cuidados são tomados. Além do peso e da altura, na vida existem alguns momentos em que precisamos também medir a nossa temperatura. Se você já teve febre, sabe muito bem disso. Aí a gente vai comentar. Qual instrumento utilizamos para medir a temperatura do corpo? Fácil, né? Agora a gente vai no supermercado, é o que tem pra gente entrar, tem que... Eles usam esse instrumento, né? Ao longo dos volumes anteriores dessa coleção, você teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor as medidas de comprimento, de massa, de capacidade e de tempo. Observe os desenhos a seguir, cada um deles indica um instrumento. A gente só vai identificar e falar na hora do zoom, né? Se conhece cada um desses instrumentos. Qual é de hora, qual é de medida, de comprimento, de temperatura, de massa, né, e de tempo, que eu já falei, tá bom? Tentem aí descobrir cada um deles, né? Acho que a maioria é bem fácil, dá pra ver. Aí vamos começar. Vamos ver primeiro medidas de comprimento. Numa atividade no início deste livro, falamos em distância entre 2 cidades. Em alguns aplicativos de localização, tipo o Waze, né? Podemos obter essa informação. Para tanto, basta traçar uma rota entre 2 cidades, normalmente a 2 distâncias. Uma em linha reta e a outra por estradas, isso é, a distância rodoviária, né? Se a gente colocar uma linha reta no mapa, a gente consegue, mas a gente nem sempre consegue andar em linha reta na rua, porque tem, né, tem os prédios, tem montanhas, tem, né, não dá para andar em linha reta sempre. Assim, por exemplo, se você procurar uma rota entre São Paulo e Rio de Janeiro, o aplicativo fornecerá as seguintes distâncias aproximadas, né? Tenho lá essa que é a linha em vermelho e essa que é a verdinha, que é a linha reta aqui em verde. De acordo com essa imagem aí anterior, qual dessas distâncias é em linha reta? A vermelha ou a verde? Quantos metros há em 1 quilômetro? E em 0,15? Isso daí são os decimais que a gente já estava estudando, né? Lembrando de transformar, olha aqui embaixo.
As unidades padrão de medida de comprimento é o metro. Além do metro, podemos utilizar as medidas a seguir. Quilômetro, já tem até a resposta aqui. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 centímetro, olha lá, de metro, eles vai mostrar assim, 0,01, né, que é o dos centímetros. E o dos milímetros, os mm's, ok? Que a gente sempre fala, né, eu falo o mm. Agora, complete. De acordo com essa tabelinha anterior, é fácil e você vai lá e completa. 1 metro em quilômetro, centímetro e em milímetros. 2. Leia o texto a seguir. Com base no metro, obtemos o quilômetro, centímetro e milímetro. Essas não são as únicas unidades de medida que utilizamos, mas são as mais comuns no dia a dia. Agora é importante que você perceba quando é mais conveniente usar uma delas e não outra. Por exemplo, podemos dizer que a altura de uma escola com 3 andares é de 18,6 metros ou de 1.860 centímetros ou de 18.600 milímetros ou quilômetros. Entretanto, a mais adequada é falar metros, né? Qual unidade de comprimento entre as que estão no texto você utilizaria para informar o tamanho de? Aqui, tá falando de altura, tá falando aqui de centímetro, de metro. Deixa eu pegar a canetinha. Tá falando de metro, centímetro, milímetro e até mesmo quilômetro. Qual dessas medidas você utilizaria para informar o tamanho de um lápis? Se o número que representa a medida da altura de uma carteira é 75, qual unidade de medida? A altura de uma cadeira é quilômetro? É metro? É centímetro? É milímetro? Patrícia mediu a altura dela e anotou no caderno o número 1,39. Qual unidade de medida ela utilizou? Da nossa altura é fácil, né? Se Patrícia anotasse 139, qual unidade deveria escrever? Carlos mediu o comprimento da borracha dele e anotou o número 38 no caderno. Borracha. Qual unidade ele deve escrever ao lado do número? Borrachinha, né? Se Carlos anotasse 3,8, qual unidade deveria escrever? Só olhar ali no texto e a tabelinha que fica fácil, tá, pessoal? A palavra perímetro. Perímetro tem origem na palavra grega perimete, que significa em volta, ok? E medida. Assim, utilizamos perímetro para indicar a medida de um contorno. Por exemplo, a seguir estão indicadas as medidas de 2 lados de um campo de futebol. Tenho lá, né? Uma medida aqui, outra aqui. Se o campo tem a forma de um retângulo, é necessário obter mais alguma medida para calcular seu perímetro? Sim ou não? E qual é o perímetro desse campo? Lembrem-se que é a soma dos lados. Eu até comentei isso nas últimas aulas que a gente fez. Eu comentei sobre perímetro, que a gente fez uma atividade. Então, nessa primeira aula é isso, pessoal. Ok? A gente vai parar aí. E aí, na próxima aula, ainda essa semana, a gente continua, tá bom? Beijo!